Vou iniciar, ok, já está. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado à professora Ana Luísa Martinho, mais uma disponibilidade para mais esta colaboração. Portanto, o Europe Direct do Porto, que é o Centro de Informação Europeia aqui para a região da área metropolitana do Porto. Nós funcionamos na Câmara Municipal do Porto. Portanto, qualquer coisa que vocês alguma vez necessitem de informações sobre algum assunto, estejam perfeitamente à vontade para nos contactar. Estamos, portanto, vocês se colocarem no Google, procurarem por nós, aparece logo o nosso site, no Facebook, no Twitter também, e, portanto, nós, além de prestarmos informações às pessoas e às instituições, também, portanto, temos a obrigação e o dever de organizar estes eventos acerca da União Europeia, trazendo a União Europeia mais próximo das pessoas. E hoje queria agradecer muito a disponibilidade da doutora Sofia Colares Alves, que na sua intensa atividade conseguiu arranjar aqui um bocadinho de tempo para estar connosco. Portanto, eu pedia-vos que, se calhar, exatamente, que desligassem os respectivos microfones para não haver aqui delays. Portanto, o Europe Direct é isto, é um centro de informação europeia. Nós trabalhamos muito de perto com a Comissão e, portanto, nós estamos aqui inteiramente ao vosso dispor para aquilo que vocês necessitem. Entretanto, se vocês precisarem... Eu vou fechar o meu microfone, porque o meu marido está ali no outro. Ok, sem problema. Portanto, se vocês precisarem de alguma coisa, então já sabem, disponham, estamos ao vosso dispor, à vossa inteira disposição. Deixem-me só então acrescentar aqui alguma coisa, porque efetivamente esta sessão não vai ser tão focada na Europe Direct, não é? Mas sim, exatamente. nós no próximo ano, na unidade curricular de seminários, certamente vamos convidar a Europe Direct a estar connosco numa sessão mais específica sobre as questões europeias e a economia social, porque é um mestrado de economia social, claro. Então também teremos a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor o vosso trabalho, está bem? Muito bem, obrigado. O convite lançado. Obrigado. Entretanto, eu partilhei com a professora, penso que a professora vos terá feito chegar um documento, que é um PDF, uma apresentação, que reflete, ao fim e ao cabo, o funcionamento das instituições europeias, desde o Parlamento Europeu ao Conselho Europeu, ao Conselho da Europa, ou melhor, não confundir com o Conselho da Europa, que é outra coisa que não tem nada a ver com a União Europeia, e, portanto, depois foca também a Comissão Europeia, não é? O seu funcionamento, as suas competências, e depois as prioridades da própria Comissão, quais são, como é que isso está a processar, e por isso temos aqui hoje connosco a doutora Sofia Colares Alves, para partilhar convosco um bocadinho aquilo que se está a passar, o que é que a União Europeia está a fazer no meio desta crise pandémica que está a afetar toda a Europa e todo o mundo, infelizmente. E pelo meio, eu queria partilhar aqui convosco, caso vocês tenham a oportunidade, através do Slido, ok? Eu percebo que vocês não vão ter problemas em colocar questões oralmente, ou seja, isso parece-me que vocês são um grupo de pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já terão perfeitamente essa vontade, mas se não tiverem, ou se não quiserem, podem perfeitamente colocar as vossas questões através deste website, slido.com, depois aparece-vos logo para colocarem o hashtag do evento, colocam escape -UE, portanto, -UE, e se vocês quiserem fazê-lo através dos vossos telemóveis, se tiverem a oportunidade, ou abrirem outra janela no vosso computador para isso, estejam à vontade, e será uma forma de também podermos interagir. Nós, ao longo da sessão, vamos colocando aqui também algumas questões para perceber aquilo que vocês pensam e o que é que vocês consideram e qual é a vossa opinião, e eu começava então já para testar, para ver se isto está a funcionar, se vocês tiverem a oportunidade,
para descreverem a União Europeia em 3 palavras. Isto vai estar a decorrer, portanto, ao longo desta sessão. Depois vamos, à medida, vamos lançando outras sondagens para colher as vossas opiniões e, portanto, se vocês quiserem colocar questões também por esta via, estejam à vontade, ok? Então, vou... Então agora eu vou passar a palavra à doutora Sofia Colares Alves para então partilhar connosco, ao fim e ao cabo, um bocadinho daquilo, o que é a representação da Comissão Europeia em Portugal, o que faz, não é? E depois partir para apresentar todo aquele trabalho que a União Europeia está a fazer na resposta a esta pandemia. Obrigada, Rui, obrigada, Ana, pela oportunidade de estar mais uma vez convosco, não é? Não é a primeira vez? Ou não, não é? Não. Já é... A Ana eu reconhecia logo. Muito bem, eu vou-vos explicar um bocadinho o que é que nós fazemos. As minhas condições de trabalho neste momento são um bocadinho precárias, como viram, tive que mudar, porque eu partilho um espaço aberto com o meu marido, e que normalmente não gera conflito, mas quando temos reuniões ou videoconferências ao mesmo tempo não dá para estarmos os dois no mesmo espaço. Portanto, ainda hoje estive aqui para vos dizer, olha, acho que a melhor maneira de vos dizer o que é que nós fazemos, nós somos uma embaixada, as organizações internacionais também têm embaixadas, nós temos uma embaixada em Portugal, como temos em todos os Estados-membros, só que somos da Comissão Europeia, porque quem representa o Conselho em Portugal, obviamente que é o Governo, é o Governo português, e enquanto que nos países terceiros temos delegações da União Europeia, está a dizer o meu marido que o telefone está a tocar, mas vai ter que esperar. Temos delegações da União Europeia e aí sim representam todas as instituições e inclusivamente os Estados-membros. Portanto, o que é que nós fazemos numa embaixada? Eu posso descrever um bocadinho o meu dia para explicar o que é que nós fazemos. Nós fazemos relatórios políticos, nós temos por exemplo, desde que começou esta crise, desde o início de março, que estamos a reportar diariamente para Bruxelas a situação sanitária em Portugal, portanto o número de infecções, o número de casos, o número de recuperados, o número de mortes, essas coisas todas, mas também as medidas que o governo português está a tomar e como é que quais os comentários que são feitos, quer por membros do governo, quer pela imprensa, e fazemos esse relatório diariamente, que normalmente esperamos pela conferência de imprensa da DGS e vai a seguir ao almoço. É um relatório excepcional, é um relatório especial, obviamente que não o fazíamos antes, não é? Mas fazemos, e outro relatório, era esse documento que eu tinha que aprovar porque já está atrasado, outro relatório, isso é um relatório que nós fazemos semanal, e nós somos eu fui nomeada pelo Presidente da Comissão Europeia, na altura o Jean-Claude Juncker, e nós dependemos, portanto, nós somos um serviço presidencial, eu trabalho para a Presidente da Comissão Europeia, e por isso reportamos a ela, e uma coisa que nós fazemos é aquilo que as embaixadas também fazem, têm um cables, porque na altura, antigamente, as coisas enviavam-se, os relatórios, e ainda muito por telex, pelos vistos é o que diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em inglês o termo é cables, e portanto temos um relatório semanal, muito curto, onde relatamos tudo o que se passa de importante em Portugal, quer em matéria económica, quer em matéria política, e muitos dos desenvolvimentos políticos, tensões que possam haver entre o governo e a oposição, propostas mais discutidas de partidos da oposição, etc. Pode ser muita coisa, depende muito da semana. Portanto, damos, no fundo, um overview, um rápido. Eu hoje estou muito cansada, portanto as palavras vêm em inglês, vêm em francês e não me saem em português, mas isto faz parte nomeadamente da minha profissão, porque recebemos os materiais em várias línguas e depois eu tenho que falar sempre em português, mas vocês vão me perdoar porque eu já estou cansada, já estive ali, o Rui já me fez trabalhar hoje de manhã. Hoje de manhã logo bem cedo, é verdade. Mas, portanto, dá-lhe uma noção daquilo que se passa em Portugal. Isto é compilado e ela depois recebe um relatório sexta-feira à noite de todos os países
Nós também temos uma equipa de imprensa que trabalha muito com a imprensa e que faz também relatórios de imprensa. Ainda hoje sai também um relatório de imprensa todas as manhãs, com as gordas e os grandes títulos e sobretudo os grandes temas da atualidade, o que é que se passa na imprensa em Portugal, e fazemos alertas cada vez que há alguma coisa que é dito sobre a Comissão Europeia e que precisa de ser respondido ou que sabemos que pode gerar alguma discussão na imprensa nos próximos dias e precisa de ser respondido. E, portanto, esses alertas também saem constantemente. Como é que os meus colegas de imprensa estão sempre em cima de tudo o que sai? Não faço ideia e depois de 4 anos como chefe de representação acho que vou sair daqui sem perceber. Mas a verdade é que eles estão sempre em cima, temos as ferramentas, obviamente, mas eles estão sempre em cima do que é dito e, portanto, se alguma coisa precisa de ser respondida ou nós vemos que isto vai ser um tema sensível, alertamos o Serviço de Porta-Voz de Bruxelas, nós temos um Serviço de Porta-Voz da Comissão Europeia que tem uma conferência diária, imaginem que o governo português tem uma conferência diária, como tem agora a DGS, ao meio-dia e faz sempre um briefing para os jornalistas com todas as questões e responde aos jornalistas. O que é que eu fiz mais? Estive a gravar vídeos caseiros, porque tenho que registar, tenho que gravar um vídeo, uma mensagem no sábado, para sábado, dia 9 de maio, e foi um cabo de trabalhos, não me entendi com o tripé, nem com a luz, nem com o anel de luz, portanto estive aqui várias horas à tarde a dizer mal da minha vida e vai sair um vídeo não muito inspirador, vocês logo me dirão, espero que o possam ver, vai sair no nosso site no sábado de manhã. Tive que fazer também um vídeo para os EDICs, repetir um vídeo especial para os centros da Raia, porque como vocês sabem nós fechamos as fronteiras e as regiões da Raia são aquelas que se estão a sentir mais na pele o encerramento das fronteiras, não é decisão da Comissão Europeia nem da União Europeia, foi decisão do governo português e do governo espanhol, fizeram em coordenação, fizeram-no bem, contrariamente a outros Estados-membros que fecharam sem consultarem os países vizinhos. Claro que há menos pontos de passagem, passam os trabalhadores transfronteiriços, passam aqueles que têm permissão para distribuir medicamentos ou bens alimentares, ou seja o que for, no outro território, mas claro que, por exemplo, os estudantes e os estagiários não podem continuar a fazer os estágios do outro lado da fronteira, há uma série de pessoas que estão bloqueadas e obviamente os presidentes de Câmara começam a ficar irritados e começa a haver pressão sobre os dois governos para abrir as fronteiras. Mas, portanto, estive a fazer um vídeo especial, nomeadamente para as pessoas, uma palavra de apreço para as pessoas que têm continuado a fazer esse trabalho transfronteiriço e fazer chegar os medicamentos e o pão e outros bens essenciais, sobretudo a populações idosas e bastante isoladas. E depois estive a responder perguntas de uma jornalista, da correspondente da SIC em Bruxelas, que me ligou porque tinha uma questão de direito à concorrência, sabe que eu sou dessa área e precisava de perceber melhor para fazer um artigo para o Expresso no sábado. E o que é que eu fiz mais? O meu dia foi mais ou menos isto, responder a e-mails, portanto é um bocadinho que nós fazemos. Representação política, relatamos a Bruxelas o que se passa em Portugal, acompanhamos todos os comissários quando eles vêm em visita, da mesma maneira como a embaixada acompanha uma delegação do seu país quando vem em visita ao país, a Portugal, fazemos os programas, acompanhamos todas as reuniões dos comissários, tratamos também de toda a parte de imprensa e de comunicação social e fazemos comunicação com o grande público. Isto faz parte, este tipo de discussões e de conversas, faz parte desse trabalho de comunicação com o grande público, respondemos a perguntas dos cidadãos, enfim, temos muitos projetos, normalmente nós organizamos muitos eventos, muitas conferências, eventos, participamos em feiras de juventude, o Rui sabe, ele também faz isso, portanto ele sabe muito bem o tipo organizamos muitos eventos. Claro que essa atividade agora parou e nós vamos organizar as coisas digitalmente, vamos ter o nosso próximo debate digital no próximo sábado, com convidos, será através do nosso site, poderão aceder a ele, é com a comissária Elisa Ferreira, do Porto, com eurodeputados, com o Ministro do Planeamento e a Ministra da Coesão e com o Presidente da CIM Douro, porque queríamos ter um autarca, vamos falar sobre o plano de recuperação para a Europa, e queríamos ter um autarca que não fosse PS, para equilibrar um bocadinho as coisas, porque estas coisas são politicamente sensíveis, e queríamos um autarca que nos desse também a perspectiva do poder local e do território e das necessidades das pessoas, para termos um bocadinho a visão macro, a visão europeia, a visão nacional e a visão
local. Portanto, vamos ter esse debate às 11 horas no sábado e será transmitido nas nossas redes sociais e no site da representação. Agora, o que é que nós temos andado a fazer nestes últimos 2 meses? Muita coisa, tanta coisa que eu não consigo de facto chegar a tudo, não consigo, ainda hoje sair uma série de outras medidas da União Europeia, mas também sobre outros temas, o outro trabalho também continua, não é? Ainda hoje saiu um reforço do programa contra o money laundering, portanto a lavagem de dinheiro e a fraude, etc. Portanto, as coisas continuam a rolar, mas de facto houve muita atividade e muita da atenção do trabalho da Comissão acabou por, nos últimos 2 meses, foi focado em ajudar os países e os cidadãos a lutarem, a munirem-se de ferramentas para combater esta epidemia. Como vocês sabem, têm acompanhado isso também com certeza muito perto, a grande urgência, a principal urgência e as medidas mais urgentes eram combater a epidemia, combater a propagação da doença, reforçar os sistemas nacionais de saúde para que estes tenham a capacidade de receber todas as pessoas infectadas com sintomas, com quadros clínicos complicados. Portanto, isto foi feito de várias maneiras, organizando-se concursos internacionais conjuntos com os Estados-membros para comprar o material de proteção, organizando o transporte de material de proteção de uns Estados-membros para outros, criando fundos específicos que os Estados-membros, dinheiro, portanto, um fundo de emergência que os Estados-membros podem utilizar para reforçar os seus sistemas nacionais de saúde, criando, entretanto, Estados-membros na área dos transportes, Estados-membros fecharam as fronteiras internas também e por isso foi necessário criar corredores para que os trabalhadores transfronteiriços continuassem a poder ir trabalhar e a regressar a casa, que os bens essenciais continuassem, os bens essenciais e não essenciais, o transporte de mercadorias continuasse a circular e que outras pessoas que precisam passar a fronteira passassem. Portanto, no fundo, isto é um espaço de livre circulação, espaço Schengen, sem controle de fronteiras, sem controle de bilhetes de identidade e de passaportes, como tínhamos antigamente, mas os Estados-membros podem, em caso de necessidade, nomeadamente em caso de um perigo para a saúde pública, podem reerguer os controles de fronteiras. E isto era uma situação que nós não tínhamos há muitos anos. Eu acho que nós, desde a adesão há 30 anos de Portugal à União Europeia, nunca tínhamos reerguido o controle de fronteiras. Houve uma situação ou outra, eu lembro-me quando houve um campeonato, já não lembro qual, de futebol, houve uma situação também quando foram os ataques terroristas e houve as celebrações de Fátima em maio, houve algum controle nas fronteiras entre Portugal e Espanha, porque era um evento de risco. Os franceses e os belgas e outros países têm levantado o controle de fronteiras episodicamente, mas quer dizer, com esta extensão e sobretudo com esta duração, é absolutamente, acho que é a primeira vez na história do espaço Schengen. O que levantou uma série de dificuldades a toda a gente e sobretudo as pessoas que estão entre 2 países. A mesma coisa com os transportes aéreos, a fronteira externa foi fechada, foi encerrada, também foi uma decisão dos Estados-membros, mas por recomendação da Comissão, e o que fizemos também há muito poucos voos, ainda há alguns, e vocês sabem que a TAP opera ainda algumas rotas, nomeadamente para o Brasil e outros países lusófonos, mas grosso modo está fechado. E portanto houve muitos cidadãos que ficaram na situação de terem que ser repatriados e nós organizámos, juntamente com os Estados-membros, nomeadamente com Portugal, também organizámos voos de repatriamento e que são financiados, muitos deles foram financiados pela União Europeia. Depois há toda a parte de investigação, de criação de plataformas, de partilha de best practices, quer dizer, isto é uma doença nova, é um vírus novo, reforçou-se todas as agências e todos os grupos de aconselhamento junto às instituições europeias, e está-se a trabalhar de forma cotidiana, mas é cotidiana, com várias reuniões por dia, com os diferentes ministros, com as diferentes equipas técnicas de todos os Estados-membros, para se ir trocando toda a informação e partilhando todas as novidades que podem existir, e isto está-se a fazer também a nível mundial. Portanto, nós fazemos parte de plataformas mundiais de investigadores e de cientistas e de médicos que estão a estudar a Covid-19 e os tratamentos e a vacina, etc. Relativamente à vacina, obviamente, uma coisa que fizemos foi imediatamente
desviar uma parte do dinheiro do orçamento do programa Horizonte 2020, que é o programa para a investigação e ciência, que vocês devem ter ouvido falar do Carlos Moedas, que ele era o comissário responsável por essa pasta, e por exemplo, organizámos uma série de concursos muito rápidos para permitir que empresas, startups, seja o que for, que tivessem grupos de investigadores, que tivessem soluções, sejam soluções de testes, sejam soluções de aplicações, sejam soluções tecnológicas, seja o que for, ou de cariz médico e farmacêutico, que pudessem receber financiamento para desenvolver essas soluções, essas ferramentas. E por último, mas muito importante, é que nós sabemos que a economia fechou, vocês todos estão no mercado de trabalho e com certeza uns mais impactados que outros, mas a economia fechou, parou, não só na Europa, em praticamente todo o mundo, e agora e as empresas ficaram numa situação muito complicada, os trabalhadores também, e portanto tivemos que encontrar dinheiro e forma de permitir que os Estados-membros injetassem a liquidez que precisava de ser injetada na economia. E então fomos, literalmente, procurar em todas as gavetas que ainda nos restavam, em todos os instrumentos financeiros, a liquidez que ainda restava e pô-la à disposição dos Estados-membros. Por exemplo, nos fundos estruturais, nós estamos no último ano, para vos dar uma noção, no último ano de execução do orçamento comunitário. O orçamento é plurianual, são 7 anos, este é o último ano de execução, ainda não temos um orçamento aprovado para o próximo ano, o que é grave, e eu já vou a essa questão, mas uma grande parte desse orçamento é gerido pelos Estados-membros através dos fundos estruturais, do envelope nacional que foram cerca de 25 mil milhões para Portugal nos últimos 7 anos, portanto 25 bis, e havia ainda dinheiro no Fundo da Coesão, no Fundo de Desenvolvimento Regional, nos fundos agrícolas, das pescas, etc., e esse dinheiro foi disponibilizado, no fundo, esse dinheiro normalmente tem que ser disponibilizado com regras e com objetivos para determinadas despesas e não para outras, e o que nós fizemos foi acabar com todas essas divisórias e permitir que se criasse uma enorme gaveta de dinheiro em que os Estados-membros podem, e esse dinheiro já é de Portugal, portanto é um envelope que já há muito tempo foi decidido por Portugal, e Portugal foi buscar esse dinheiro e também está a disponibilizá-lo de forma muito rápida, quer para as empresas, quer para as microempresas. Nós vimos agora que foi decidido mais um concurso para que estes pequenos restaurantes, cabeleireiros, possam abrir portas com as condições de segurança sanitária. Isso vai implicar custos, e para pagar esses custos o Governo abriu um concurso de subsídio a fundo perdido. Isto é fundos estruturais também, é dinheiro do orçamento comunitário. Mas fizemos muito mais do que isso, quer dizer, é preciso muito mais dinheiro, e por isso adotámos, no que diz respeito às medidas de layoff, e para apoiar os Estados-membros nas medidas de layoff, criámos um fundo especial que se chama SURE, de 100 mil milhões de euros, que vai permitir, os Estados-membros podem ir buscar financiamento a esse fundo. É um fundo que é garantido por todos os Estados-membros, mas é sempre garantido mais por uns do que outros, porque depende do PIB, a chave de repartição normalmente é o PIB, mas em que os Estados-membros podem ir buscar dinheiro que precisam, podem fazer empréstimos para pagar as medidas de layoff, e a única condição que impusemos foi de que as empresas não despedissem os empregados, e ele também está disponibilizado para os trabalhadores independentes, portanto, e essa foi a única condição. Todas as outras condições que vocês ouvem falar nas notícias são condições impostas pelo governo português, não ter dívidas com a contribuição social e com o fisco, etc. Nós não temos nada a ver com isso. O dinheiro está disponível, o Portugal pode ir buscar se quiser e distribui como entende, e eles criaram, tem que haver regras, obviamente, e eles impuseram as regras que bem entenderam. Também permitimos, pois é um bocadinho mais complexo, mas permitimos, para vos dar uma ideia do bolo total, do montante total de dinheiro que já foi, de medidas que já foram aprovadas entre os Estados-membros e a União Europeia, portanto, pago por todos, temos cerca de 3.400 bis, portanto 3.400 mil milhões de euros, o que é muito dinheiro. Não, peço desculpa, 3 mil bilhões, eu perco-me sempre entre os billions e os trillions, portanto em português é bilhões, 3.400 bilhões, portanto os trillions em inglês, não é? E é um montante muito
muito semelhante àquilo que os Estados Unidos injetou até agora na economia. E isto, a grande maioria são os Estados-membros que estão a pagar, porque, como eu vos disse, nós não temos, o orçamento comunitário é muito pequeno, resta muito pouco dinheiro no orçamento da União Europeia, mesmo assim conseguiram-se criar fundos com garantias e buscar dinheiro aos mercados internacionais. Agora, houve um Conselho Europeu, dia 23 de abril, em que o Conselho Europeu instruiu a Comissão para fazer duas coisas. Uma é fazer uma análise económica das necessidades dos diferentes países e das diferentes regiões, assim como os diferentes setores. Portanto, uma análise económica das necessidades. E uma vez tendo essa análise económica em cima da mesa, apresentar também uma nova proposta de orçamento. A proposta da Comissão foi apresentada há 2 anos, mas tem andado empatada no Conselho porque requer a unanimidade de todos os países e não temos encontrado consenso. Há países que acham que o orçamento é demasiado curto, demasiado pequeno, no meu caso Portugal, há outros países que acham que é mais do que suficiente, é 1% do PIB. Para vos dar uma ideia de grandeza, o orçamento federal dos Estados Unidos é cerca de 17% do PIB dos Estados Unidos. Portanto, 1% do PIB não dá para apoiar praticamente nada. E o resto da economia faz com os outros 99%, obviamente o resto do crescimento económico está dependente dos outros 99%, mas mesmo assim é bastante representativo em países, obviamente, como Portugal. Depois, além desta nova proposta, vamos apresentar também um fundo de relançamento para a economia, um programa de relançamento para a economia, a tal bazuca que o Primeiro-Ministro falou. Ninguém sabe se vai ser verdadeiramente uma bazuca, mas sabemos que vai estar intimamente ligado ao orçamento comunitário e que vai permitir à Comissão Europeia financiar-se nos mercados internacionais para disponibilizar fundos para os Estados-membros. Agora, a grande questão, e que interessa a muitos países, e foi a primeira questão que se colocou aqui em Portugal, mas esse dinheiro vai ser emprestado ou vão ser mais empréstimos, mais dívida, ou vão ser subsídios, vão ser subvenções. E para mim essa questão está a ser negociada ainda entre a Comissão e os Estados-membros. Há Estados-membros que querem só empréstimos, acham que deve ser apenas empréstimos, outros Estados-membros obviamente querem subvenções, porque subvenções significa que não têm que ser pagas um dia, mesmo que os empréstimos são pagos a muito longo prazo, mas enfim, esta questão é alta, vai ser um mecanismo altamente complexo. Eu vou ver grega para o explicar, tenho a certeza, vou ter que estudar muito, porque vai ser uma combinação de mecanismos, como normalmente estes mecanismos financeiros são, e todos nós esperemos que seja de facto aquilo que a União Europeia precisa e que não fique aquém das expectativas, porque há muitas expectativas sobre este assunto. Bom, eu queria só mencionar-vos também, está a decorrer uma conferência de angariação de fundos que a Comissão Europeia iniciou, juntamente com uma série de organizações internacionais, nomeadamente a OMS, mas outras, e fundações e países de todo o mundo. É verdadeiramente uma iniciativa a nível mundial, que foi presidida, animada pela Presidente na segunda-feira, pela Presidente da Comissão, e que o objetivo era angariar 8 mil milhões de euros, desculpem, 7.500, que daria 8 mil milhões de dólares para acelerar a investigação da vacina, mas não só a vacina, também para acelerar, enquanto nós não vamos ter vacina, pelo menos o Bill Gates, eu acho que ele está muito bem informado, disse no outro dia na CNN que não vamos ter vacina no próximo ano, é muito pouco provável. E portanto até deverá aparecer, de maneira a ser administrada de forma maciça por todo o mundo, não é? Possivelmente isso só vai acontecer na primavera do próximo ano, até lá temos tratamentos, portanto, isto vai angariar dinheiro também para acelerar os testes clínicos de várias substâncias que já estão disponíveis, mas que têm que ser modificadas para combater este quadro clínico e este vírus, e também a questão dos testes, temos que testar, e para testar temos, aquelas zaragatoas
não são a forma de teste mais prático. Sei que há, agora nos Estados Unidos já há um teste que foi validado por saliva, outros com uma gota de sangue, coisas que as pessoas podem facilmente fazer em casa, no trabalho, seja onde for, porque nós agora vamos ter que sair, não é? Vamos ter que voltar à normalidade, mas há um grande sentimento de insegurança e a única maneira de evitar a propagação maciça do vírus é, de facto, testar as pessoas e isolar temporariamente aquelas que estão infectadas e tratar aquelas que estão infectadas. Portanto, é isto que eu gostaria de partilhar convosco. Desculpem, fui um bocadinho rápida, mas eu gostaria também de vos dar tempo para conversarmos, não é? Para responder às vossas perguntas. Exatamente. Temos aqui já o Pedro Vasconcelos, que ele colocou aqui uma pergunta relacionada com o que a Sofia estava a falar. Se dá um momento, eu vou só voltar ao meu lugar de trabalho. Poxa, é mais confortável estar sentada no chão do meu quarto. Muito bem, muito bem. Eu, entretanto, aproveito então a oportunidade só para partilhar aqui o efeito daquele inquérito que está aqui que está a decorrer. Se conseguir. Não. Ok. Portanto, e daí que o Pedro pergunta se esta Conferência Mundial de Doadores que estava aqui a referir a Sofia, se teve sucesso na angariação de fundos, portanto, se o objetivo foi alcançado, não é? Foi alcançado em 4 horas ou 3 horas que decorreu a conferência e continua, mas vai continuar. Foi a continuar até. Isto foram os primeiros doadores, doaram muito dinheiro, não é? Começar pela União Europeia, que acho que doou 1 bilhão, portanto 1.000 milhões. Depois houve outros, desde o Reino Unido, França, Itália, vários países membros da União Europeia, mas também o Canadá, o Japão, a Coreia, a Arábia Saudita, Emirados, portanto, Turquia, imensos outros países que aderiram, e fundações, só a Fundação Bill e Melinda Gates foram 100 milhões também, não, foram 100 milhões. Portugal doou 10 milhões, o governo juntamente com uma série de outras empresas e fundações, a Fundação Gulbenkian, Champalimau, etc. Portanto, só nessa conferência foram anunciados aquilo que em inglês se diz as pledges, as ofertas, e conseguiu-se atingir esse objetivo, mas a conferência continua, os privados, as pessoas particulares não são chamadas a contribuir, são as instituições e as empresas, mas vocês podem partilhar, podem ir ao site no site Europa, se colocarem Coronavirus Pledge e vão ver que podem, há ali uma série de formas para partilhar nas redes sociais e partilharem com os vossos amigos. Nós também andámos a trabalhar, foi o meu trabalho fascinante de embaixadora, andei a fazer uma lista de celebridades portuguesas que poderiam no fundo aderir no sentido de incentivar as pessoas, de chamar as pessoas as empresas, as instituições a aderirem, e conseguimos um vídeo e uma mensagem do Mourinho, conseguimos da Catarina Furtado, que vai ser agora esta semana, vai passar esta semana, o Mourinho já passou, foi um dos primeiros, e a Joana Vasconcelos também aderiu, e eventualmente vamos ainda aborrecer outras estrelas portuguesas, porque é até ao final do mês de maio e todos os dias aparecem vídeos de artistas, de pessoas conhecidas, de cientistas, a pedir às empresas e aos países para aderirem a esta conferência, porque não vale a pena apenas, não podemos apenas, ou não conseguimos combater apenas o vírus na Europa, temos que o combater no mundo inteiro e é a única maneira. Portanto, isto requer uma cooperação internacional e 100%, e de facto foi um excelente exemplo, foi uma excelente iniciativa da Presidente da Comissão Europeia e foi um excelente exemplo para todo o mundo, acho. Não sei se alguém tem alguma questão. Sim, eu não tenho tanto uma questão, mas mais uma observação, se puder. Pronto, a propósito naturalmente agora desta crise do Covid, e eu peço desculpa, eu compreendo que estas questões diplomáticas são sempre muito delicadas, muito sensíveis e muito melindrosas, e o que para nós, cidadãos europeus, o que lemos no jornal nem sempre é assim tão simples quanto aparece e nem sempre é o que está no jornal, não é? Mas esta questão do Covid parece-me que veio demonstrar que não se absorveu tantos ensinamentos das anteriores crises, não só a crise económica, mas também
guerras mundiais, principalmente a Segunda Guerra Mundial, em que se continua a realçar as diferenças entre os países que fazem parte da União Europeia, não é? E as divisões, as velhas divisões que sempre existiram, continuam a existir, e que naturalmente cabe à União Europeia gerir essas diferenças, não é? Mas que muitas vezes parece, pelo menos para nós, parece incapaz de conseguir, pelo menos atempadamente, unir esses países nesses momentos de lutas, não é? Em que a reação tem que ser rápida, não pode haver hesitações, não é? Tem que ser imediata, e essas lutas, como a que estávamos a falar, mesmo do ponto de vista económico, não é? Esta questão do mecanismo de estabilização europeu, esta discussão entre corona bonds ou outros instrumentos, os velhos instrumentos ou novos instrumentos, e estas divisões entre os países faz com que, ao fim e ao cabo, nada seja feito quando devia de ser feito. Não é? Bom, não é tanto uma questão, é mais uma observação. Sim, eu percebo. E é um bocadinho a opinião que veicula. Eu acho que há várias questões. A primeira questão tem a ver com a estrutura da União Europeia, o facto de não sermos uma federação. Nós não podemos continuar a exigir à União Europeia que tenha mecanismos, nomeadamente mecanismos financeiros de injeção de capital e de transferências entre Estados, de uma federação, quando a União Europeia não é uma federação. Portanto, a União Europeia está muito aquém disso. E os Estados-membros não querem que a União Europeia seja uma federação, querem ser eles os últimos a decidir em matérias como fronteiras, em matérias como saúde, em matérias como educação, mas em matérias também de como é que o orçamento, quer o comunitário, quer o nacional, é disponibilizado. Portanto, eu nestas discussões acho que há sempre ali quase bipolar, no sentido, e normalmente aqueles que exigem mais da União Europeia neste momento são aqueles que menos normalmente querem a União Europeia. Portanto, há aqui uma coisa um bocadinho estranha, que das duas uma, nós queremos uma federação e então passamos a ter uma federação, mas o orçamento não é adotado por unanimidade, os impostos não são adotados por unanimidade, são por maioria qualificada, e temos uma União Europeia muito mais presente a nível de negócios estrangeiros, de relações internacionais, de defesa, ou então não temos uma federação e temos uma coisa que fica assim entre as duas e que nestas situações pode ser bastante insatisfatório. Portanto, isto é o quadro geral, mas agora, mesmo numa federação, se vocês seguirem aquilo que está a passar nos Estados Unidos, também há grandes dissidências e discussões entre o governo federal nos Estados Unidos e os governadores. E os governadores também têm autonomia para tomar medidas que não são controladas pelo Estado federal, não é? Pelo Estado. Se nós sabemos bem que a administração Trump, pelas declarações que tem feito, não existiria medidas de confinamento, pelo contrário, critica as medidas de confinamento. Vocês não veem isso na União Europeia. Vocês não veem ninguém, nem muito menos a Comissão Europeia ou alguma instituição europeia, a criticar um Estado-membro por ter adotado ou não adotado medidas de confinamento. A Suécia adotou praticamente nenhuma medida de confinamento. E respeitamos a soberania dos Estados-membros nessa matéria. Agora, eu acho que em Portugal se exacerba muito a discussão existente sobre como é que que ferramentas financeiras vamos encontrar para combater esta crise. É óbvio que eu acho que estamos todos conscientes, e acho que os Estados-membros mais ricos também estão conscientes, de que é necessário algo de diferente, que o mecanismo de estabilidade europeu, como nós sabemos, foi feita uma adaptação, que foi um mecanismo criado para a última crise, e é um mecanismo de empréstimos, normalmente com condições, já se aliviaram as condições desta vez, mas é um mecanismo que foi criado para responder a outras necessidades. Toda a gente está consciente de que vamos precisar de um mecanismo diferente, um mecanismo muito mais urgente, um mecanismo muito mais forte, com muito mais força. Agora, eu não sei até que ponto, acho que o último Conselho Europeu houve, pelas palavras do nosso Primeiro-Ministro, ele estava muito mais satisfeito com o consenso gerado à volta da mesa. E agora os detalhes vão ser muito importantes e não sei até que ponto é que terá consenso. Agora, a União Europeia é isto, nós somos Estados soberanos e nós não podemos obrigar nem a Holanda nem a Alemanha a pagarem garantias de empréstimos que vamos ser nós a contrair e muito menos a pagarem subvenções e subsídios a Portugal, a Espanha, a Grécia, a Itália, etc. Não é?
Nós não podemos. Compreendo isso. Eu compreendo isso. Agora, o que ao mesmo tempo digo a mim próprio é que, de facto, o que une os países da União Europeia, ao fim e ao cabo, na sua gênese, é um conjunto de princípios. Uhum. E aí é que nos difere precisamente da situação, por exemplo, dos Estados Unidos, não é? Eles estão unidos não só pelos princípios, mas por algo mais, não é? A União Europeia mais à frente por algo mais, não é? Mas inicialmente por uma questão de princípios. E entre esses princípios estão os da solidariedade, os da cooperação, não é? Que depois, em momentos de crise, vemos que alguns desses princípios, eu também não vou dizer que desaparecem, que eu sei que não é totalmente assim, mas essa estrutura às vezes abana nestes momentos de crise, não é? Principalmente essa gênese, esses princípios. Não, eu acho que tem de facto, eu também percebo que tem havido, à medida que fomos aprofundando a União Europeia e à medida em que o custo da integração, os benefícios são enormes, mas esses benefícios às vezes são mais difíceis de quantificar que o custo. É muito mais fácil para um país dizer eu contribuo X para o orçamento comunitário, mas nunca vai dizer eu beneficio X, não é do orçamento, é do orçamento mais do mercado comum, porque o orçamento é apenas um vetor, é apenas um instrumento. Mas agora o mercado comum fez crescer o PIB da União Europeia em 8% nos últimos anos. Fez crescer o PIB e a falta de mercado comum faria reduzir o PIB da União Europeia em 15%. Portanto, nós temos produzido muita análise e quantificado muitos dados dos relativos aos benefícios do mercado comum para explicar nestas discussões do Conselho Europeu sobre o orçamento de que aqueles que são os contribuintes líquidos não são contribuintes tão líquidos quanto isso, são eles que beneficiam mais. Eu agora infelizmente não tive tempo de procurar o quadro, mas nós temos um quadro que é a Alemanha, que é a Holanda, que é a Dinamarca, que é a Suécia, são esses países que mais beneficiam da União Europeia porque são os países que têm o tecido industrial mais evoluído, mais avançado. E, portanto, são eles que mais beneficiam. Portanto, eles também, neste momento, têm todo o interesse em fazer com que o mercado interno volte a funcionar, porque eles também não vão exportar para a China nem para os Estados Unidos. Porque também, neste momento, as exportações estão altamente incapacitadas. Portanto, eles precisam do mercado interno, mas agora, isto é uma discussão, e repare-se, se ler um bocadinho sobre os mecanismos financeiros internacionais. No outro dia vinha um artigo muito interessante de dois macroeconomistas portugueses, no fundo explicando que aquilo que os Estados Unidos têm feito, o Japão tem feito nos últimos anos, de ir buscar dinheiro aos mercados internacionais e entrarem nos esquemas das chamadas dívidas perpétuas, não é? Eles dizem a União Europeia, e de facto é verdade, nós somos um dos grandes blocos comerciais e económicos do mundo. Temos um PIB bastante elevado, produzimos muita riqueza e por isso não há dúvida nenhuma que os mercados internacionais não vão duvidar da nossa capacidade de pagar as nossas dívidas. Portanto, é possível, todos juntos, seria possível se tivéssemos mecanismos como os eurobonds, que é uma velha discussão na União Europeia, já foi posto em cima da mesa durante a última crise. Eu trabalhava por uma pessoa que infelizmente deu uma conferência sobre o assunto, o comissário espanhol Joaquín Almunia, que foi durante muitos anos o comissário espanhol para os assuntos económico-financeiros. Eu trabalhei com ele quando ele foi da concorrência. Ele era um defensor fervoroso dos eurobonds. Ele dizia que, de facto, ele tinha razão. Tinha razão no sentido de que nós só conseguimos dar um salto qualitativo na integração europeia e na União Económica e Monetária no dia em que tivemos eurobonds. A partir do momento em que tivemos eurobonds, esta pressão que existe nos países que estão mais endividados quando começam a procurar muita dívida internacional nos mercados internacionais e começa a haver dúvidas sobre a capacidade financeira de os pagar, portanto chamado poderem eventualmente entrar em default, e nós sabemos que a Grécia não entrou em default porque a União Europeia não deixou, e Portugal também, porque recebeu o empréstimo da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, mas quando há países que arriscam-se a entrar em default, começam a surgir as dúvidas nos mercados internacionais e das agências de rating, que têm um papel importante nisto tudo, e para evitar esse desequilíbrio, ele dizia na altura já, isto foi em 1910, portanto em 1909, sim, 2010, 2009, já foi há muito tempo, que os eurobonds eram a única solução. Portanto, há economistas que há muito tempo que defendem essa solução. Agora, é uma solução que vai ser difícil porque implica a chamada mutualização de dívida e implica aquilo, ou seja, que haja Estados-membros que vão ter que entrar ou com garantias
ou vão ter que ficar como credores de uma dívida que eles não contraíram. E convencer os cidadãos e as pessoas que votam nesses Estados-membros de que a Alemanha ou uma Suécia, uma Dinamarca, vai garantir empréstimos a Portugal e a Itália é extremamente difícil. E nós sabemos perfeitamente que isto tem sido um assunto também muito usado pelos partidos mais populistas nesses países. Eles continuam, gerou-se muito um sentimento, não só dentro da própria União Europeia, é um sentimento também contra os estrangeiros, contra os refugiados, contra os migrantes, que no fundo estamos a trabalhar, no fundo muitos cidadãos desses países, não digo todos obviamente, mas muitos pensam que eu estou a trabalhar e a pagar impostos, e nós sabemos o quão caros são os impostos, altos são os impostos, por exemplo na Suécia ou na Dinamarca, nós estamos a pagar impostos no fundo também para pagar as dívidas dos outros países. E essa falta de solidariedade, infelizmente, também existe dentro de Espanha, também existe noutros Estados-membros, na própria Alemanha, entre os Länders de Leste e os Länders de Oeste. Nós vemos em Espanha a Catalunha que também não quer pagar para a Andaluzia, e infelizmente essa falta de solidariedade não é única, não é exclusiva à União Europeia, faz parte das comunidades, faz parte das sociedades. Agora, eu tenho esperança que estas crises revelem necessidades tão profundas e tão simétricas em todos os Estados-membros que nos permita dar esse salto qualitativo. Não será aquele salto que, por exemplo, o Joaquim Almunia dizia que era necessário, ou que o primeiro-ministro português diz que é necessário eventualmente, desta vez, não vai ser desta vez. Mas isto, digo-vos, é um feeling pessoal, não tem nada a ver com... Não tenho informação nenhuma sobre o que vai sair, o plano de recuperação que vai sair, possivelmente daqui a 2 semanas. Mas acho que não vai ser já aquele salto decisivo que nos vai dizer uau, isto vai-nos, mas vai ser algo que vai permitir aos Estados-membros encontrar o financiamento necessário sem gerar assimetrias muito grandes ou desequilíbrios muito grandes na União Europeia. Ok, Sofia, não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar. Tenho aqui uma questão que vai um bocado de encontro... Tiago. Sim. Vai aqui um bocado de encontro a esta conversa que a doutora Sofia estava a ter connosco, que é, se nós somos um Estado de nações, e houve uma estratégia numa fase inicial de alguns Estados serem pagos para destruir a sua produção, ok? Tal como Portugal, a agricultura, pescas, por aí, nós recebemos dinheiro da Comissão Europeia ou da União Europeia para não produzir, para que outros Estados pudessem produzir, para que houvesse um equilíbrio dessas compras e por aí fora. Até que ponto é que isso não pode ser usado como moeda de troca, agora que há uma dita crise, para contrapor a esse não querer emprestar o dinheiro ou não querer ajudar? Se durante algum tempo nos fizeram destruir a nossa economia de base, porque é que agora, ou há alguma hipótese de agora isso ser retomado? Deixa-me só também fazer aqui para não ter que responder 2 vezes. Portanto, o nosso setor produtivo foi destruído. Se nós olharmos assim de uma forma muito singela para o nosso setor, para o nosso país, é a classe empresária, é a classe rica que paga ou que sustenta a classe pobre. Portanto, são os impostos de quem tem capital, de quem produz, que suporta a outra parte. E é neste princípio que uma comunidade europeia, uma União Europeia tem que também, como uma estrutura mais macro, tem que trabalhar. Porque no dia em que no nosso país, que é uma estrutura mais micro, as empresas, os ricos, deixarem de contribuírem para uma economia social, não há hospitais, não há escolas, não há polícia. Pronto. E nós não nos podemos esquecer que foi também no passado, e num passado bastante recente, que esses países ricos inundaram os países mais pobres de dinheiro, que, portanto, levaram a um excesso de procura e, portanto, a um excesso de endividamento, quer das empresas, quer dos particulares, com a aquisição de produtos que são produzidos por eles, e agora estamos sobreendividados. E claro que vamos chegar a um ponto em que já não temos mais capacidade de endividamento e agora somos personas não gratas. Agora já não entendemos. E estamos um pouco nesse ponto. E são estes pequenos pontos que eles têm que conseguir perceber que todos juntos somos mais fortes. Agora, parece-me que eles não vão querer isso.
Eu creio que houve uma notícia segunda-feira ou terça-feira que houve um caso qualquer ganho em tribunal, que creio que foi um cidadão alemão que pôs em causa as decisões do Banco Central Europeu quanto a estes novos financiamentos. Exatamente. E na teoria acho que ganhou o caso. Eu não posso estar a dizer as neiras, que eu já li a notícia segunda-feira e estamos... Nós já falamos sobre isso, já podemos falar um bocadinho sobre isso. Bom, eu acho... em causa eu posso... um processo interessante, não é? Sim. Nós andamos a dar isso em concorrência e por aí fora, que é onde estamos mais esta parte europeia na disciplina da contratação pública e concorrência. Pronto, e temos um bocado a noção dessa sobreposição da lei da União Europeia às leis dos países em alguns casos, mas se vamos por aí realmente não faz grande sentido. Nós podemos continuar na mesma a receber espanhóis e alemães e franceses para as férias sem fazer parte da União Europeia. A Inglaterra fez muito tempo parte da União Europeia e não tinha a mesma moeda e tinha não sei quantas regalias máximas. Tiago, nós não somos a Inglaterra. Tiago, nós não somos a Inglaterra. Obviamente que não. Obviamente que não somos. E o nosso peso comparado com o deles é ínfimo. Não faz. Eu estou aqui, só estou a usar isto como provocação. Uma provocação para o debate. Muito provocação. Bem. Os filhos e os enteados. Mas olha, nós temos peso. Porque os países mediterrâneos consomem aquilo que é produzido lá em cima, ou produzido pelas empresas dos países ricos, e podemos fazer boicote. Bom, mas eu acho que vamos lá ver uma coisa. Eu acho que peço com o devido respeito pelas vossas opiniões e os vossos comentários. É um bocadinho a narrativa portuguesa. À vontade. Isto é um bocadinho a narrativa portuguesa. Ninguém se zanga, nem ninguém vai ficar melindrado. Vocês lembrar-se-ão bem melhor do que eu, porque eu estive 20 anos fora, mas ainda me lembro, na altura em que aderimos, por exemplo, relativamente à agricultura e relativamente às pescas, nós pagámos para haver alteração de produções, como pagámos a todos os Estados-membros. No fundo, a ideia da política agrícola comum, que tem sido bastante atenuada nos últimos anos, mas nos primeiros anos era, já que temos um mercado comum e uma política agrícola comum, vamos produzir, imaginem, azeite e cortiça em Portugal, ou fruta e legumes em Portugal, mas há coisas que não se consegue produzir de forma rentável em Portugal. Como a Maria está a dizer, por exemplo, os cereais. E a beterraba, eu lembro perfeitamente que eu tive um caso de beterraba no direito à concorrência, e estive a estudar o mercado da beterraba e do açúcar de beterraba, e nós de facto éramos produtores, tínhamos uma produção de cana-de-açúcar, tínhamos uma produção de açúcar de beterraba, e deixámos de ser porque requer muita água, e por isso só os países do centro da Europa e do leste e do norte é que são grandes produtores de beterraba. Portanto, nós fizemos, eu não estou a dizer que eu não sou perita na parte, ainda no outro dia estava um economista a perguntar, mas faz sentido que quase 40% do orçamento comunitário vá para um setor que não produz, quer dizer, que não vale em termos de produção de riqueza, nem nada que se pareça, não é que vale 8% ou não sei qual é o valor exato na União Europeia, não sei, mas a verdade é que nós não pagamos necessariamente, nós pagamos para haver uma especialização e que essa especialização fosse rentável, porque senão estamos a pagar para as pessoas de facto produzirem coisas que depois não são vendáveis. Depois há outra coisa que é a gestão dos mercados agrícolas a nível internacional, que são muito complexos. E nós muitas vezes pagamos para não produzir ou pagamos aos agricultores para estocar, porquê? Porque eles não vão conseguir vender o mercado no produto. Aliás, nós vimos isso mesmo na Alemanha e em países como a Polónia, em que eles estavam a destruir, e mesmo nos Estados Unidos, estão a destruir produção agrícola porque não a conseguem escoar. E isso acontece, olha, aconteceu com o leite durante muito tempo, aconteceu com outros produtos agrícolas, em que, e por isso e o regime do leite eu conheço bem, em que instituíram-se as cotas, não é? As quantidades, os agricultores, acabou há pouco tempo, os agricultores tinham umas cotas para produzir, porque se eles produzissem mais do que isso não era possível escoar nem no mercado nacional, nem no mercado europeu, nem no mercado internacional, portanto era produção que iria para deitar fora. Portanto, tudo isto tem uma racional, ou seja, termos produções mais eficazes, mais eficientes. Não, obviamente que isto tem um sentido macro, como é lógico, mas ao haver esse sentido macro e ao fazer com que um setor tão primordial como o de base,
seja debilitado em detrimento de outros Estados. Eu percebo a razão, obviamente que a economia está em todo lado e obviamente que nós não temos capacidade produtiva para satisfazer os mercados europeus, quanto mais os totais internacionais. Mas ao fazerem isso, fazem com que a nossa autossustentabilidade esteja em causa. Ou seja, numa questão de crise, alguém vai ter que nos ajudar porque a nossa base de sustentabilidade não existe, porque houve um plano que alguém traçou que disse que vocês não podem produzir. Nós é que mas ninguém disse que vocês não podem produzir, Tiago, nunca ninguém foi dito, não foi dito isso. Mais, e é a mesma coisa com as pescas, é a mesma coisa. Eu um dia posso expor uma perita de pescas a falar, ainda por cima ela é do Porto. A Dora Correia, que é a diretora da DG Mar, ela fica completamente cruzada quando dizem que nós pagamos para os pescadores destruírem as embarcações. Não, pelo contrário, nós pagamos para eles comprarem embarcações melhores. E de facto houve uma redução da frota, mas é uma frota muito mais eficaz. Nós não podíamos competir com os espanhóis, com os franceses, com os ingleses, com uma frota velha e com embarcações pequenas e com no fundo era uma pesca apenas costeira, não é? Portanto, houve dinheiro que foi dado, não houve subsídios que foram atribuídos aos armadores e aos pescadores para eles modernizarem as frotas, não foi para deitarem as frotas, para deixarem de pescar. Agora, a mesma coisa relativamente à agricultura. Eu não estou a dizer que não tenha havido erros. Agora, não podemos continuar, acho eu, mas isto é uma discussão entre nós, cidadãos portugueses, eu também sou portuguesa, é desculpabilizarmos eternamente com as decisões da União Europeia. Ou seja, nós quando tomamos, nós temos uma agricultura, nós temos uma agricultura que é altamente paga pela União Europeia e em que escolhas são feitas. Portanto, nós quando decidimos fazer determinado tipo de cultivo ou não, são escolhas nossas. Eu, por exemplo, conheço bem o setor de leite, estudei-o durante muito tempo, tive, nomeadamente, no Tribunal de Justiça, tive muitos casos de agricultores de leite. E a grande dificuldade, por exemplo, do leite em Portugal, em países como Portugal, é que não conseguimos, temos 2 ou 3 cooperativas, mas não conseguimos verdadeiramente ser eficientes, no sentido de não só produzir leite, mas subir na cadeia de valor e produzir iogurtes e produzir queijo e produzir outras coisas que no fundo, que deem mais valor, que o leite tem pouco valor, porque há muita produção na União Europeia e ainda há produção em excesso. E nós não conseguimos, contrariamente aos dinamarqueses, contrariamente aos holandeses, que desde há muito cedo se organizaram em megas cooperativas e conseguiram extrair todo o valor da cadeia de valor, aumentando a cadeia de valor. E isto era uma discussão recorrente que nós tínhamos. Os franceses têm a mesma dificuldade, os franceses não se conseguem organizar em cooperativas, quer dizer, há algumas, mas não são tão organizados como na Alemanha, como na Dinamarca, como na Holanda. Portanto, são escolhas nossas e são escolhas dos próprios produtores. Às vezes nós não podemos entrar por determinadas tipo de organização de mercados porque não nos interessa. Mas há todos, por exemplo, na agricultura, como nas pescas, há todo tipo de exceções. Os agricultores podem se cooperar de forma que não podem cooperar em mais nenhum outro setor da economia. Portanto, eu acho que temos que ter também consciência de que, sim, e a mesma coisa relativamente ao tecido industrial, é verdade, perdemos muito tecido industrial porque não era competitivo. E veja-se, eu acho que apesar de, houve um custo social grande, nomeadamente no Norte, não é? No Val do Ave, mas vejam-se também o ressurgimento e o renascimento da indústria têxtil em Portugal e do calçado, que passou por um período mau, mas é porque simplesmente não era competitivo, nem no mercado europeu, nem no mercado mundial. Mas nós recebemos muito dinheiro para o tornar competitivo. Muito dinheiro. Nos anos 90 nós recebemos muito dinheiro. Portanto, se não o conseguimos fazer, também foi por incapacidade nossa. Portanto, isto, repare, quando nós abrimos um mercado, a mesma coisa que se eu sou a única a vender limonada nesta sala, ou na minha rua, se aparece outra a vender limonada, eu vou ter que mudar um bocadinho o meu produto, não é? Se calhar vou ter que passar a vender limonada cor-de-rosa ou limonada com outros sabores e vou ter que inovar porque tenho concorrência e agora os clientes, em vez de virem só a mim e vão ao outro. Mas, estou a dizer, portanto, a concorrência e a globalização, portanto o mercado interno e depois isto inserido numa globalização significa que nós de facto temos que ser muito mais flexíveis e temos que sobretudo passar a produzir a produtos de maior valor acrescentado, não é? Portugal ficou um bocadinho,
emperrado numa indústria de baixo valor, de baixos salários e só muito recentemente é que se conseguiu sair, em vários setores, conseguiu sair desse marasmo. Mas agora não foi só a União Europeia, nem foi o facto de pertencermos ao mercado interno, não é? Foram escolhas políticas, foram escolhas dos setores, foram escolhas dos operadores económicos. Tiago. Só para ficar aqui esclarecido, atenção que eu sou europeísta. Certo, tudo bem. Não, mas eu acho que isto é muito bom, eu não estou a dizer que não seja europeísta, eu só preciso é de... Estava ali a Helena queria dar eu vou deixar um bocadinho o dinheiro de parte e vamos falar um bocadinho mais de política, não é? Dê-me só um minutinho para eu buscar outros headphones que eu tenho que ligar o meu cabo de alimentação ao iPad, que ele está a ficar sem bateria. Peço desculpa, isto hoje tecnicamente está complicado. Eu espero. Eu sou mais regionalista. Mas nós... Se fôssemos independentes de Lisboa, eu continuava europeísta, não é mesmo? A discussão que nós provavelmente poderíamos ter era a mesma que a Catalunha está a ter em Espanha, não é? Facilmente. Portanto, a toda a hora. Mas nós temos é que avançar e portanto, a Helena está ali também para... Eu gostava de salientar um bocadinho aqui esta falta de coordenação que houve relativamente aos países... Helena, desculpe, espere só um bocadinho que eu não sei se a doutora Sofia já está a ouvir. Sim. Sofia? A Sofia ainda está a tentar fazer a sua ligação. Vamos esperar mais um bocadinho. Eu, entretanto, já está? Mas eu, entretanto, só queria, antes da Helena, enquanto a Sofia arranja ali tecnicamente, só para dar 2 detalhes, que eu estive a fazer um vídeo para um colega da região da Beira Interior e então vi aqui uns números, só para termos uma ideia de financiamento comunitário que nós tivemos nos últimos 3 anos aqui na região da área metropolitana do Porto. Nós, só através do Norte 2020, tivemos mais de 1.000 milhões de euros de financiamento a fundo perdido na área metropolitana do Porto, que alavancaram investimentos de 2.000 milhões nos últimos 3 anos. E só na área do ambiente, por exemplo, foram cerca de 700 milhões de euros através do POCUR. Por exemplo, nós vamos ter agora a extensão da linha de metro do Porto, vocês já ouviram falar, não é? Que vai prolongar a linha amarela até Vila d'Este, até ao Centro Hospitalar de Gaia, e a linha rosa que virá depois da Casa da Música até a Estação de Sangento. São 190 milhões de euros, 107 são a fundo perdido da União Europeia. Portanto, isto são casos concretos. A frota da STCP, por exemplo, nós já tivemos mais de 50% da frota da STCP, os antigos autocarros movidos a gasóleo, que foram substituídos por autocarros elétricos e a hidrogênio, como nós temos estado a ver, e financiamento 80% da União Europeia a fundo perdido. Ora, e isto também no domínio das empresas, que vocês estão na parte das empresas, alguns do setor social, e muita da requalificação que tem sido feita e foi feita nos últimos 10 anos das IPSS, das várias instituições sociais, foram feitas através de mecanismos como o PARS, que era um programa do próprio Ministério da Solidariedade Social, do Trabalho da Solidariedade Social, mas outros em que eram financiados pela Comissão Europeia a 85%. Portanto, houve uma transformação nos últimos 20 anos da nossa região, em que nós, no contexto da região norte, nós, a região do Porto, nós até temos que estar, se calhar, muito caladinhos, porque comparativamente com o interior, nós estamos aqui também por força de termos muita gente e muitas instituições, se calhar também estamos a ser um eucalipto no contexto da região norte, não é? E portanto, isto tudo acontece, esta dinâmica de desenvolvimento, porque se não houvesse estes fundos da União Europeia, obviamente que as empresas e instituições não estariam disponíveis para investir, alavancando a componente nacional que falta.
E agora sim, Helena, desculpe, que a Sofia já está pronta para ouvir. Eu vou deixar um bocadinho o dinheiro de parte e falar aqui um bocadinho mais de política. E o que me dá a sensação, nesta altura da pandemia, é que, de facto, há alguma falta de coordenação entre os países. Nós sabemos que os tratados não dão, de facto, poderes para poder, no combate contra a pandemia, não é? A saúde pertence a cada país ser eles a decidir, por isso a Suécia não confinou, nós confinamos, outros confinaram mais ou menos, não é? Agora, o que eu queria perguntar era se acha que os chamados pais fundadores desta União Europeia pensaram nesta solidariedade ou acho que tinham outra ideia acerca desta união entre Estados. E depois também queria fazer uma pergunta só para terminar. Portanto, Portugal lá fora, pelo que consta aqui, é que está a ser tido como um grande exemplo. A doutora Sofia Alves, que está em contacto com mais gente lá fora, é verdade ou é só conversa? Não, é verdade, é verdade. No outro dia tive o pai dos meus filhos que vive na Bélgica a dizer-me parabéns, vocês estão a ter uma prestação absolutamente fantástica nesta situação. Há outros países que não estão. Sobretudo acho que há um maior sentimento de segurança e um maior sentimento que as pessoas estão a ser testadas, que os hospitais afinal têm capacidade, que temos bons médicos, bons serviços e bons profissionais de saúde, sabe-se Deus como, não é? Porque ainda ontem estive a falar com o médico à noite e quando ele me explicou que está exatamente a tratar de pacientes Covid-19 e quando ele me explicou as condições de trabalho são absolutamente incríveis. Portanto, acho que apesar de tudo estamos, e eu acho que nisso de facto somos bons, somos um bocadinho descoordenados também no início. Eu digo-vos que tive uma experiência aqui num hospital privado de Lisboa, na CUF, e não foi uma experiência muito boa. Nas urgências, agora quando foi da Covid-19, portanto, era uma desorganização, estavam completamente em pânico e completamente... Porque do nada passaram a ter, não sei, acho que tiveram 10 pacientes com suspeita de Covid-19, isto foi logo no início, portanto ficaram completamente em pânico, não sabiam como é que se vestiam as proteções, os protocolos e não sei o quê. Eu estive lá 2 dias e não foi uma experiência muito agradável, portanto acho que no início somos um bocadinho desorientados, talvez não temos a capacidade de organização, eventualmente uns alemães, uns suecos, não sei o quê, mas depois orientamos e eu acho que sobretudo temos uma capacidade enorme de trabalho, uma capacidade de boa vontade, que faz sempre que nós sejamos um caso de escola lá fora, e é verdade, estão todos estão muito agradados com a maneira como se conseguiu controlar a situação aqui em Portugal, sobretudo estando tão perto de Espanha, que tem um quadro completamente diferente. Mas relativamente à questão da solidariedade, eu acho que os pais fundadores, francamente, acho que é uma excelente pergunta. Eu hoje estive a pensar no Robert Schuman para o meu discurso de 9 de maio, e a ler o que ele tinha escrito, e eu acho que eles ficariam completamente extasiados com o que se conseguiu com a União Europeia. Eu acho que eles nunca pensaram, depois da Segunda Guerra Mundial, que chegássemos onde chegamos. Aliás, não é preciso ser tão velho como o Robert Schuman, fazemos 70 anos no sábado de declaração Schuman, e eu já era velhote na altura, mas eu própria, que já não sou assim tão velha, comecei nestas lides do direito europeu há 30 anos, e quando eu vejo agora o que nós temos em matéria, por exemplo, de direitos sociais, de livre circulação, na altura, quando eu estudei direito europeu, só os trabalhadores é que tinham livre circulação. E os estudantes, e a livre circulação para os cidadãos começou com um turista, acho que já não lembro da nacionalidade, ser alemão, penso que era alemão, um turista no metro de Paris que foi agredido, e que depois pediu uma indemnização qualquer ao Estado francês e o Estado francês dizia que ele não tinha que lá estar, não tinha direitos que vinham do tratado, porque era turista, não era trabalhador, não era estudante. E o nosso Tribunal de Justiça interpretou, na altura, as parcas disposições que havia em matéria de livre circulação, dizendo que não, que um turista, porque também consumia serviços, etc., no país de acolhimento também era um operador económico e, portanto, também tinha direito a não ser discriminado e, portanto, um direito de proteção pelo Estado francês. E foi isso que abriu a porta à livre circulação para todos os cidadãos, depois no Tratado de Maastricht. Portanto, para vos dizer que mesmo na minha curta vida, que já vai um bocadinho longa, mas não sou tão velha como o Robert Schuman, a evolução foi absolutamente extraordinária daquilo que conseguimos fazer. E quando fazemos agora consultas sobre um salário mínimo europeu,
sobre quando falámos no espaço europeu de educação, quer dizer, eram tudo coisas que não existiam, não estavam na mente, de certeza, de Robert Schuman, dos pais fundadores. Eu acho que eles já estavam contentes se nós conseguíssemos um mercado comum, que era aquilo que se almejava na altura. Mas eu acho que não era possível, relativamente agora, eu acho que nós somos demasiado exigentes com a União Europeia e acho que estamos sempre a criticar muito e não olhamos, e basta olhar para os Estados Unidos, quer dizer, os Estados também adotaram medidas de confinamento diferentes, estão a adotar medidas de levantamento de confinamento também com timings diferentes, medidas diferentes, num espaço tão grande, ou seja, qual seria a alternativa? Vocês acham verdadeiramente, eu coloco-vos a pergunta, seria verdadeiramente possível a Comissão Europeia, por exemplo, quando começou a pandemia, dizer estado de emergência em todos os Estados-membros, as pessoas só podem sair para fazer um jogging à volta de casa, 100 metros, 200 metros, tem que fecha este comércio, não fecha aquele. Acham que isso seria possível? Não, é muito complicado. Não é complicado, é impossível, ninguém aceitaria tal coisa. Sim, Ninguém e até aceitaria uma tal coisa, revolta, levaram uma revolta total. Lá está Bruxelas a mandar naquilo que não lhe diz respeito. Portanto, é impossível. Estas coisas, os Estados-membros, quer dizer, são as autoridades de saúde pública, são os Estados-membros que conhecem melhor a sua população, conhecem melhor o seu sistema nacional de saúde e que têm o conhecimento para adotar esse tipo de medidas. E olha a discussão, o estado de emergência não gerou em Portugal. Imagine se o estado de emergência fosse decretado pela União Europeia. Não é? Que eu, Carme e a Trindade, obviamente, então, noutros países a mesma coisa. Mas isto não era possível, tem que ser decisões, mesmo nos Estados Unidos, são decisões que cabem ao governador do Estado, não cabe ao Presidente dos Estados Unidos nem ao Congresso. Portanto, da mesma maneira que nos Estados Unidos não houve coordenação, aqui também não, quer dizer, as primeiras medidas foram tomadas, e são medidas necessariamente diferentes. Agora, há matérias em que devia ter havido mais coordenação e a Comissão Europeia imediatamente chamou a atenção dos Estados-membros, nomeadamente a questão das fronteiras, não é? A questão das fronteiras, a questão do transporte aéreo, porque temos um espaço comum e não podemos agora começar a levantar fronteiras sem respeitar as regras do Tratado de Schengen e do Tratado. Tem que ser por períodos determinados, tem que ser proporcional, tem que ser adequado, etc. E tivemos que trabalhar de forma a criar os tais corredores verdes de passagem. Portanto, sim, podia ter havido mais coordenação desde o início, mas houve muito rapidamente, 2 semanas depois as coisas já estavam a funcionar, mesmo antes, mesmo em 10 dias, já estava tudo mais ou menos a funcionar. Sofia, mas eu acho que nós somos muito exigentes. Vamos entrar nos últimos 10 minutos da nossa sessão. Eu agora, não sei se alguém tem alguma questão a colocar, mas ia pedir para olharmos um bocadinho para o futuro, a perspectiva de futuro. Já percebemos que vem uma crise que já está cá, não é? Muito presente em muitas famílias e junto de muitas pessoas. Aqui estes nossos participantes são pessoas que estão na economia social e que estão a estudar a economia social. Mais uma vez o setor social vai ser chamado ou vai ser obrigado a dar uma resposta que se calhar caberia ao próprio Estado fazê-lo, mas já foi assim na crise anterior e, portanto, a perspectiva é que assim seja, novamente, e, portanto, qual será o papel do pilar dos direitos sociais numa futura resposta ou atenuar este efeito que se prevê que possa vir a acontecer? Vai ser sempre importante, é sempre, as entidades de economia social estão sempre lá para ajudar. Eu acho que a resposta vai ser... Agora é que é preciso coordenação. Agora exatamente. Este é o momento de sermos coordenados. Sim, há bocado quando pôs a questão de definir a União Europeia em 3 palavras, eu pus instável, política, mas é o futuro, porque de facto sem ela também não conseguimos fazer nada. Tem que haver uma coordenação política, sem dúvida, mas continua a ser instável no facto de algumas respostas às vezes não serem tão rápidas quanto nós gostaríamos. Muito bem. Sofia. O pilar social, eu acho que é claro nas prioridades da nova Comissão que toda a parte
toda a parte social é extremamente importante. Apesar de ser uma área em que a Comissão Europeia também não tem grandes poderes. Portanto, fazer qualquer coisa nesta área é muito complicado. A consulta pública que nós lançámos para um salário mínimo europeu não é o mesmo quanto, o mesmo montante para todos. Entendemos bem, mas é primeiro, nem todos os Estados-membros têm salários mínimos e depois variam muito e nem todos dão uma cobertura que nós consideraríamos ótima. Um rendimento mínimo que dá dignidade mínima às pessoas. Portanto, gostaríamos de ver esse salário mínimo indexado no sentido referido a determinados elementos da economia, sejam eles o crescimento económico, seja ele, há vários que podem ser colocados em cima da mesa e nós fizemos isso numa consulta pública. Agora, isto é uma consulta pública que tem que envolver os parceiros sociais, obviamente, tem que haver 2 consultas públicas e não há acordo, mas a última vez que eu estive com o comissário do Direito Social, ele tinha alguma dificuldade em convencer parceiros sociais em alguns Estados-membros em que houvesse um chamado framework, não é? Um quadro europeu para o salário mínimo, por variedíssimas razões, porque uns estão muito é altamente suspeito, uns não querem ingerência da União Europeia nestes assuntos, é claro, outros ficam altamente suspeitos, isto vai acabar com a contratação coletiva, isto vai acabar com o papel dos parceiros sociais e as coisas agora vão começar a ser ditadas por Bruxelas, portanto há muita desconfiança, mas de facto toda a área social é um pilar e é uma prioridade da União Europeia, nós também é a evolução natural das coisas, temos um mercado comum, temos uma União Económica e Monetária que sabemos que falta terminar, mas estamos quase lá, portanto conseguimos uma integração quase perfeita em muitas áreas, mas de facto a área social continua ainda bastante fragmentada, porque depende, é uma política nacional e depende muito dos Estados-membros. E há Estados-membros, há Estados-membros, nomeadamente o Reino Unido, bloqueou sempre toda e qualquer ação, qualquer iniciativa da União Europeia na área social. Portanto, acho que agora será uma das vantagens do Brexit, é que vamos conseguir avançar nessa área, porque falava-se desde os tempos de trabalho, os horários de trabalho mínimos, eles sempre tiveram opt-outs a toda essa legislação, a condições de segurança no trabalho, a poderes de inspeção, eles tinham uma série de opt-outs e sempre bloquearam tudo. Portanto, agora pode ser que consigamos avançar um bocadinho mais agora, mas vai continuar a ser uma área altamente em que nós vamos também, nomeadamente a economia social e inovação social, vamos continuar a apoiar através do Fundo Social Europeu. Nós somos, acho que, o único Estado-membro e somos também, mais uma vez, os bons alunos da Europa na área da inovação social e da economia social, porque temos o Portugal Inovação Social, em que dedicámos uma parte do Fundo Social Europeu apenas para a economia social e para a inovação social. E agora, como tudo, em Portugal, como também na Europa, somos muito bons a criar microestruturas, mas o dar o salto é mais difícil. Eu percebo que não, eu quando vou ao Porto encontro-me sempre com um grupo de inovadores sociais e de empresários sociais. Vocês conhecem o Miguel Neiva da Colorado, sem dúvida, pode ser um dos próximos oradores, aliás, ele é um excelente orador, e ele explica-me todas as dificuldades que tem. E o Miguel e a Colorado é talvez uma das empresas de inovação social mais bem-sucedidas em Portugal, e ele tem imensa dificuldade em se ingrar no mercado internacional, conseguir uns contratos agora com o Met Paris, o Met Londres, mas está a tentar alguns grandes clientes, como Benetton, os grandes clientes em que a cor é a imagem de marca, e tem imensa dificuldade porque ele diz que há uma certa suspeita, vem de Portugal. Ele diz, eu sinto a nossa pequenez, de facto, ao tentar penetrar mercados internacionais. Portanto, mas isso, quer dizer, mas ele tem beneficiado da União Europeia e tem beneficiado do apoio que o Portugal de Inovação Social lhe tem dado, mas é essa dificuldade de crescer, em que aqui às vezes precisávamos de ter uma diplomacia económica talvez mais forte. Não é? E eu sei que o AICEP faz o que pode, mas são estruturas pequenas, e eles, se calhar, com a estrutura pequena que têm, conseguem muito, mas aí, se calhar, é que precisaríamos de nós investir em diplomacia económica e ter, de facto, um AICEP ainda mais forte para apoiar estes pequenos projetos, mas que são sustentáveis, já deram provas que são sustentáveis, são excelentes ideias para conseguirem mercados internacionais e aí sim crescer e receber investimento de milhões, etc.
Se Muito me bem. permitir, Vamos... posso só fazer uma última observação? Podes, Pedro. Podes. Eu, entretanto, vou só partilhar aqui a nuvem convosco, portanto, do resultado daquilo que vocês pensaram sobre a União Europeia. Me parece bastante interessante, portanto, aquilo que vocês pensam. E, portanto, Pedro, força, que é para depois a doutora Ana Luísa, por favor, dar aqui as palavras finais. Está bem? Então, Tiago, serei breve, só para... Tiago, é o Tiago ou o Pedro? Desculpa. Não, Pedro. Pedro, ok. Só para completar esta ideia do apoio a este setor da solidariedade social, o terceiro setor, e, claro, a questão dos fundos é extremamente importante, principalmente quando vivemos no país em que vivemos, em que estas instituições são imprescindíveis para o bom funcionamento da sociedade, não é? As lacunas do Estado ainda são muitas e, portanto, estas instituições precisam de estar no terreno para colmatar essas dificuldades. Mas, à parte estas questões de fundos, há também a própria questão da regulamentação, porque nós continuamos a ver que, e nós em particular, alunos deste mestrado, que agora, quer dizer, muitos de nós, do ponto de vista profissional, alguns de nós já com algumas décadas na área, já conheciam essas lacunas, mas agora percebemos que, de facto, é uma área que não está regulada e, portanto, essa carência de regulamentação também impede muitas vezes as instituições de crescerem. A falta de proteção para os trabalhadores, por exemplo, é uma circunstância que castra muitas vezes estas instituições de crescerem, de captarem mão de obra, não é? Porque, de facto, ela ainda não está nem de perto nem de longe tão bem regulamentada como as outras áreas, não é? E nós vimos no passado, não só nesta área, mas em muitas outras, que o impulso da União Europeia muitas vezes é importante para os países, então, desenvolverem essas normas, não é? Nós vimos, por exemplo, nós estamos a estudar agora mais recentemente as questões da concorrência numa das unidades curriculares e nós vimos aí que o impulso da União Europeia foi essencial para que os países desenvolvessem as suas próprias regras, não é? E aí parece-me que a União Europeia tem um papel único e de muita força para, mais uma vez, nesta crise, utilizar, sob pretexto, esta crise e o papel que estas instituições têm para impulsionar os Estados a desenvolver esses normativos. Muito bem, muito bem. Professora Ana Luísa. Muito bem, parece-me que poderíamos realmente continuar, não é? Da próxima vez, vou estar convosco. Exatamente. No próximo ano vamos fazer um seminário assim focado também nestas temáticas. Dizer só assim, para terminar, porque realmente há muitas coisas que também me apeteceria dizer sobre isto, mas com os alunos teremos outras oportunidades de o fazer. Mas retomando um bocadinho este último comentário do Pedro, realmente as organizações da economia social mais recentemente têm também concorrido, por exemplo, a projetos europeus, coisa que há uns anos atrás estavam muito longe dessas lógicas, eram muito mais as empresas que concorriam a estes projetos, por exemplo, ao abrigo do Erasmus+, e etc. E portanto também vejo que os projetos são financiamentos iniciais muito interessantes para trazer algum tipo de inovação, para conhecer outras práticas, para estas coisas todas. Depois, claro, como dizias tu, Pedro, falta aqui um suporte também nacional e mais estrutural, não é? Que possa dar corpo a que as organizações, depois de um projeto, possam continuar, porque boas ideias não faltam, não é? Inovação, neste setor, é o apanágio, porque com muito pouco se faz muito, não é? E, por exemplo, realmente, para mim, é um aspecto muito positivo e estou muito expectante face ao que as novas prioridades desta Presidente vão ser também ao nível deste pilar social, ainda que possa não interferir diretamente nos países, se houver uma pressão maior, se houver uma agenda política mais clara sobre estas temáticas, por exemplo, da inserção de públicos em situação de vulnerabilidade, não é? Que nunca foi dito assim de forma tão clara, naturalmente que isto faz pressão também sobre os Estados-membros. Pode haver recomendações que não são obrigatórias, mas que ainda assim, não é, se transformam depois em boas práticas e, como vocês
vocês disseram ao longo da sessão toda, Portugal é um bom aluno, portanto, se houver recomendações, Portugal vai atrás, não é? Ao nível, por exemplo, de medidas como as empresas de inserção, desaparecidas então e etc, não é? Porque não também poder começar a haver de novo algumas políticas mais estruturais nestas matérias que façam o setor também realmente ter outra força, não é? E ter outro reconhecimento também político e etc. Pronto, tudo isto vocês veem que... Mas só agora já, Ana, vai ser também uma das prioridades de Portugal durante a presidência e vai ser uma das grandes... Os países que asseguram a presidência, vocês sabem que os conselhos europeus têm lugar em Bruxelas, normalmente, mas há uns chamados conselhos informais, que pelo menos um grande, que se é organizado pelo país que acolhe a presidência, e Portugal vai acolher, se não houver alterações até no programa da presidência portuguesa, vai acolher o Conselho Informal dos Assuntos Sociais para exatamente espelhar, fazer o ponto da situação do Pilar Europeu, do Pilar Europeu Social, que foi adotado na Suécia há uns anos atrás, e também no Conselho Informal. Portanto, eles vão querer fazer o ponto da situação e dar um novo impulso político a essas políticas a nível europeu. Ok, excelente, pronto, volto. Mas agora vão ter que chatear os ministros, os ministros da Economia Social, e penso que é da Administração Interna, não é? É agora a Vieira da Silva, mas vão ter que chatear muito para a tal regulamentação e para terem regulamentações mais, como startups, não é? Toda a parte dos empresários de startups também dizem a mesma coisa, que a regulamentação económica em Portugal não é minimamente, não se coaduna, as estruturas estão pequenas e que requerem mais agilidade, etc. Mas isso tem que chatear mais o governo português. Mas claro, mas nós também podemos, através de vários instrumentos, impulsionar isso a nível da União Europeia. Sim. E pronto, e realmente vocês veem que ficamos todos muito estimulados com tudo isto e, portanto, parece-me que isso são indicadores muito positivos, não é, desta sessão e deste debate. Agradecer mais uma vez à Europe Direct, não é, no Rui Monteiro, nosso eterno parceiro, e agora a nossa nova parceira também já acolhida. Não é? Eu adoro ir ao Porto, portanto eu estou à espera que este confinamento quando passe. vamos para o ano, ao Porto. Vai ser presencial, vamos lá ver se vamos ter essa sorte. Pronto, agradecer-vos muito estarem aqui connosco e Obrigada, Ana. Os mestrandos é estar convosco então na terça-feira, mas acho que podemos bater umas palmas com som. Obrigada. Palmas para vocês também. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Sofia. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.